E para compreender um pouco mais sobre esse assunto, a gente conversou com o engenheiro especialista em riscos e segurança, Gerardo Portela. Ele explicou ao Olhar Digital como funciona a escala de um terremoto e reforçou que a maior parte das construções não estavam preparadas para um tremor como o que atingiu a Turquia e a Síria. Acompanhe. A gente vê a intensidade do terremoto, as pessoas falam um terremoto na escala Richter de 7 ou na escala de magnitude, que é realmente a escala que usamos hoje, são escalas que a gente chama de logarítmicas, ou seja, o intervalo entre cada valor, por exemplo, 5 para 6, 6 para 7, quando você fala de 5 para 6, não é igual a de 6 para 7. De 6 para 7 aumenta muito mais, de 7 para 8 aumenta muito mais, porque é uma escala logarítmica. Então não é como uma régua que você tem um intervalo de 1 centímetro, de 1 a 10, e você tem 1 centímetro em cada faixa. Não. Uma escala logarítmica significa, por exemplo, que na faixa de 4, 5, você pode ter danos não muito severos, desde que as edificações sejam bem construídas. Agora, se você passa de 5 para 6, esses danos já são mais perceptíveis, já são mais importantes. Mas se você tiver edificações bem construídas e preparadas, especialmente se tiverem sido construídas para áreas de terremoto, dificilmente você vai ter o colapso do prédio ou da casa. Agora, a partir de 7, na escala de magnitude, né, que o pessoal chama ainda de escala Richter, você tem uma liberação de energia tão grande que você vai causar estragos até mesmo em prédios bem construídos. Então tem sim tudo a ver com a questão da construção. Existem hoje tecnologias capazes de construir arranha-céus, né, seguros, relativamente seguros para resistir terremoto. Vai ter algum dano, mas não vai colapsar. Mas também existem aquelas construções que são feitas sem nenhum critério de engenharia, e quando isso é muito extenso, são áreas habitadas de uma maneira fora dos padrões de engenharia, você tem uma quantidade de desabamentos, colapsos muito grandes e fatalidades também. E nós também perguntamos sobre o trabalho de buscas. Ele explicou que ainda é possível encontrar pessoas com vida, mas que isso depende principalmente da água e do clima. Vamos acompanhar. A falta de água já é um problema muito grave, porque a partir do 3º dia a situação se complica muito pela falta de água para o ser humano. Então, sem água, até 3 dias é possível encontrar pessoas com vida, uma ou outra pessoa com maior resistência, até 4 dias, 5 dias sem água. Já com relação com água, você pode ter semanas com pessoas com bolsão de ar, e se elas estiverem íntegras, elas podem sim sobreviver e suportar, apesar da falta de alimento e outras questões como o frio também, que é um agravante, porque a hipotermia vai ser um elemento a mais a dificultar o resgate com vida dessas pessoas. A estratégia adotada nos resgates desse tipo é trabalhar manualmente, com todo cuidado, com silêncio, com interrupções com silêncio absoluto, tentando identificar alguma sinalização, às vezes a batida de uma vítima num metal ou em alguma coisa que faça barulho, para que ela possa ser percebida e os esforços sejam focados naquele ponto onde se ouviu o ruído. Também cães farejadores são utilizados, treinados para fazer esse tipo de resgate. É uma situação extrema, mas existem grupamentos especializados em fazer esse tipo de resgate. Pois é, delicadíssimo, não, pessoal? Bom, nosso agradecimento ao Gerardo Portela, que é especialista em riscos e segurança.